Questão 1, semana 12. O ano de 2019 foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas e a Unesco como o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos. Para comemorar esse evento, o Cefet de Minas Gerais, campus Belo Horizonte, apresenta em suas janelas uma exposição de elementos que, juntos, formam a tabela periódica. A respeito da organização periódica, é correto afirmar que os elementos A. do mesmo período têm as mesmas propriedades físicas e químicas. Na verdade, ele fala que tem propriedades físicas e químicas semelhantes, né? Gente, a tabela periódica, né? Ela é dividida em famílias nas linhas verticais e períodos nas linhas horizontais, certo? Os períodos têm relação com as camadas do elétron mais externo desse elemento. E as famílias têm relação com as propriedades físicas e químicas desses elementos, certo? Elas determinam as propriedades físicas e químicas. Então, aqui em S1 a gente tem, por exemplo, os metais alcalinos, S2 alcalinos terrosos, se termina em P1, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios e gases nobres, certo? Então, essas famílias dizem muito sobre as propriedades físicas e químicas desses elementos. E aí, na letra A, ele fala que os elementos que são do mesmo período, né, têm as propriedades físicas e químicas semelhantes. Não, os elementos que são da mesma família têm propriedades físicas e químicas semelhantes. Então, a letra A está errada. B. Afirmar que os elementos da tabela atual são dispostos em ordem crescente de massa atômica. Gente, esses elementos são dispostos, sim, em ordem crescente, mas não de massa atômica, em ordem crescente de número atômico, de número de prótons, certo? Então, a letra B está errada. C. Da família dos halogênios podem ser representados por NS2-NP5 na camada de valência. Gente, os halogênios, como eu falei para vocês aqui, né, tem a sua terminação em P5, certo? A terminação da sua distribuição eletrônica. Então, a letra C é a resposta. D. Os elementos de massa atômica fracionária têm elétrons considerados no cálculo de massa do átomo. Tem alguns elementos na tabela periódica que não tem número de massa, né, inteiros. Como, por exemplo, o cloro. O cloro tem massa, né, de 35,5 na tabela periódica. Esses elementos que não têm massa, né, com unidades inteiras, são elementos que têm mais de um tipo de isótopo na natureza. No caso do cloro, a gente tem o cloro, né, 35, e o cloro 37. E aí, como é que a gente chega, né, nessa massa 35,5 que está na tabela periódica? A gente faz uma média ponderada entre os isótopos desse elemento químico. A massa desse isótopo pela abundância dele, né, na natureza. Como a gente tem uma massa aqui mais próxima, né, de 35, então a gente deduz que o cloro 35 está em uma abundância maior que o cloro 37. E aí, ao fazer uma média ponderada, né, dessas massas com as suas abundâncias na natureza, a gente consegue chegar nessa massa média, certo? Então, quando a gente tem essa massa que é fracionária, a gente não está levando em consideração a massa de elétrons, não. A massa dos elétrons, assim, é quase desprezível em relação à massa de prótons e nêutrons. Quando a gente tem essa massa fracionária, a gente está levando em consideração os isótopos, né, desse elemento químico. Então, a letra D, ela tá errada, confirmando pra gente que a resposta é a letra C.